agora vamos começar mais uma aula aprendendo sobre algumas funções um pouquinho mais elaboradas. Então a gente tem nossa planilha aqui da aula e eu já deixei preparado uma segunda aqui, tá? Então a gente estava trabalhando nessa de controle de estoque e eu deixei uma segunda planilha aqui, vou até renomear ela como produto. Tá? E a gente vai começar agora vendo algumas funções. Bom, primeiramente eu queria começar com mais um exemplo de aplicação prática da função C que a gente viu na aula anterior, né? Então vamos colocar aqui, ó, uma função para saber se o produto está aprovado ou reprovado em função da sua dimensão aqui. Então vamos só dar uma olhada como que está essa planilha. A gente tem o produto, aqui tem produto 1, 2, 3, como se fosse o nome ou código de cada um dos produtos. A gente tem algumas células aqui em vazio, tá? No meio da planilha. Pode ser que você no trabalho encontre uma planilha que esteja com esse tipo de formato, algumas células em vazio sem saber o motivo, independentemente de saber o motivo ou não, tá? A gente vai ver algumas funções aqui, como elas se comportam quando tem esses espaços em vazio no meio de uma mesma tabela. E aí tem a cor do produto, azul, amarelo, verde, azul, verde, vermelho. Tem o modelo do produto, básico, intermediário ou top, é o jeito que a empresa decidiu nomear, tá? Você pode ter várias outras categorias, tá? Então não se prenda no nome da categoria. E aqui, dimensão do produto, tá? Então 25, 22, 17, só para demonstrar, tá? Pode ser milímetros, pode ser metros, pode ser decâmetros, tanto faz a unidade de medida, tá? A gente só vai aqui se preocupar com os números, tá bom? Então vamos começar aqui fazendo a função C. Eu quero saber se esse produto aqui ele está aprovado ou reprovado, tá? Então digamos que todos os produtos, para estarem aprovados, eles teriam que ter uma dimensão maior do que 20, tá bom? Vamos utilizar esse exemplo aqui. Então eu vou começar a usar igual C, e aí eu dou o tab, vou pôr meu teste lógico. Qual que é o teste lógico? Então, se a minha dimensão for maior, eu posso até melhorar, tá? Se for igual a 20, digamos que a empresa também considere aprovada. Então eu posso colocar, se for maior ou igual a 20, então eu quero que ele me retorne aprovado. Então, quando eu for escrever um texto, eu tenho que colocar essas duas aspas para ele me retornar, tá bom? Eu não vou colocar aqui para você ver o que acontece, tá? Então, vamos colocar aqui. E agora, se for diferente desse meu teste lógico, né? Então, aqui só seria menor do que 20, né? Ele vai me dar reprovado, tá? Não coloquei as aspas, tá? Aí aqui, ó, como fica a função. Ele dá esse erro. Então vê como, até que escrevi um O a mais, tá? Mesmo com o erro da grafia, que ele não vai reconhecer a função. Por quê? Porque você precisa pôr as aspas. Então eu vou dar 2 cliques com o mouse do botão esquerdo e vou aqui colocar o que eu quero que ele me retorne como mensagem. Então quando eu coloco as aspas, eu falo, ó, Excel, se a condição for verdadeira, você vai me retornar essa mensagem aqui, ó, aprovado. Se a condição for falsa, tá vendo que aqui ele já até mudou? Ó, quando eu clico aqui, ele está me falando onde eu estou editando na fórmula, ele deixa em negrito. Ó. Vou clicar para cá, ele me fala que o valor se falso. Então o valor que ele está falando aqui é, eu quero esse texto aqui, tá bom? Então se for reprovado, eu quero que ele me fala reprovado, né? Se for menor que 20, ele vai me retornar isso daqui, que é a condição falsa. Aí pronto, ó. E aí eu estico isso daqui para todo mundo. Aqui ele não tem dado, né? Então ele dá reprovado, eu poderia simplesmente apagar essa fórmula aqui, deletei a fórmula daqui. E aí ele me dá essa condição, ó. Então, se for maior que 20, é aprovado. Então aqui é 25, está aprovado, 22 está aprovado, 17 está reprovado. Lembra que a gente colocou essa condição aqui, ó, do maior ou igual a 20? Se eu mudar aqui para 20, ó, a dimensão para 20, ele tem que dar aprovado na fórmula lá, ó. Continua como aprovado. Se eu mudar para 19, ele muda para reprovado. Então a condição está certa, ele está satisfazendo. Eu vou voltar para o 22 aqui, tá bom? Então essa daqui é uma outra utilização da função C, tá bom? É você querer ter a resposta do sistema para um tipo de aprovação. E pode ser às vezes também, se você dá aula ou tem algum tipo de certificação, você pega aqui e coloca
vai os nomes dos alunos, as notas dos alunos e coloca, ó, se for maior que a média 7, 8, me devolve como aprovado. Se for menor, devolve como reprovado. Então você pode adaptar esse tipo de função para o problema que você está enfrentando. Então agora que a gente já viu mais uma aplicação da função C, eu quero que você agora aprenda a função E, tá bom? Então agora você vai aprender aqui as funções e a função OU, tá? Então as funções e OU, elas são utilizadas basicamente para dar maior flexibilidade a outras funções que também realizam testes lógicos, por exemplo, em conjunto com a própria função C. Então vai retornar verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros e vai retornar verdadeiro na função OU se pelo menos um dos argumentos for verdadeiro. Então aqui, ó, a função E, se o argumento for verdadeiro, ele responde verdadeiro. Aqui é se pelo menos um argumento for verdadeiro e satisfizer a condição, ele vai retornar a resposta verdadeira. Então vamos fazer primeiro a função E para entender como é que funciona aqui, tá? Então eu coloquei essa coluna em vermelho aqui, ó, só para a gente utilizar essa função E, para ficar claro. Então não tem um porquê de existir essa coluna dentro da nossa tabela aqui. Eu vou até colocar isso daqui para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então entenda isso daqui só na questão de um exemplo, para a gente entender o funcionamento dessa função E. Então eu coloco igual para começar a função e ele já me dá aqui, ó, verifica se os argumentos são verdadeiro e retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiro. Então é bem simples, tá? Eu quero colocar assim, ó, se essa dimensão aqui, eu estava sem o parênteses, né? Então, comecei com o teste lógico aqui. Então, se essa dimensão aqui, se essa célula for menor que essa célula aqui, eu quero que ele veja essa condição para mim, tá? E aí ele dá verdadeiro, porque 25 é menor que 26. Se eu extrapolar isso daqui para todas as células, ele vai fazer a condição, né? Então, ó, vê que ele baixa a linha aqui e está comparando uma célula da esquerda com a célula da direita para todos, ó. Então, se esse daqui é menor que esse daqui, ele vai me trazer verdadeiro. Se não for isso, ele vai me trazer falso. Então, nesse caso, ó, 10 é maior do que 9 e não menor. Então, ele traz a resposta falso. Aqui, mesma coisa. 17 é maior que 14. Então, ele traz a resposta falsa. Então, você tem que tomar cuidado com o sinal que você quer definir o seu teste lógico, tá bom? Então, ó, preste atenção. Aqui eu estou falando que a condição é, eu quero saber se a célula D, né, da coluna D aqui, ó, D2, é menor do que a E2, tá bom? Se essa célula for menor que essa daqui, é verdadeiro. Nesse caso deu certo. Agora, se eu quiser inverter, eu falo assim, eu quero saber se a célula D2 é maior do que a célula E2. Ele vai me trazer falso. E aí eu vou mudar a função, copio para todo mundo, e você vai ver que o que é verdadeiro vai virar falso e o que estava como falso vai virar verdadeiro. Olha lá, mesma coisa, tá? Vou dar um Ctrl Z para você ver aqui, ó. Vou trazer a fórmula para baixo. Essas daqui a gente desconsidera porque está em vazio, né? Mas fica dessa forma aqui, ó. Tá bom? Então a função E é isso daí. A função E ela é simplesmente verdadeiro ou falso. A gente viu na função C que você pode editar a resposta que você quer que ele te traga. E a função OU, a gente pode utilizar, ela é parecida com a função E, mas você pode utilizar duas condições. Então vamos ver como é que fica. Ó. Igual para começar a função, ou verifica se algum argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Retorna falso somente se todos os argumentos forem falsos, tá bom? Então vamos ver aqui com a função OU, como é que funciona. Então eu digitei igual ou, parênteses para começar, e aí o primeiro teste lógico, eu falo para ele, ó, eu quero saber se essa célula é maior que essa daqui, se a D2 é maior que E2. E aí eu vou pôr o segundo argumento, ou se essa célula aqui é igual a essa célula aqui. Tá bom? Vamos fazer primeiro assim, ó. Vamos fazer primeiro só uma condição e ver a resposta que ele dá aqui. Tá? Basicamente vai ficar igual a função E nesse caso, porque eu só dei um teste lógico. Agora vamos completar aqui, ó. Eu vou pôr um segundo teste lógico. Eu quero saber ou se essa daqui
for igual a essa daqui. E vamos ver o que ele retorna. E aí, obviamente, tem que baixar para todo mundo aqui, ó. Então veja, como essas duas, deixa eu apagar essas duas em vazio aqui, ó. Como essas daqui, ó, elas são iguais, tá? Vou marcar aqui, ó. Você pode ver que quando só tinha a primeira condição, ele dava como falso. E agora que tem as duas condições, vou dar o Ctrl Z aqui, ó, ele dá como verdadeiro, tá? Então, a condição aqui é a seguinte: se a célula da esquerda for maior que a da direita, ou se a célula da esquerda for igual à da direita, eu quero que você me responda verdadeiro. E aí essa condição ela é satisfeita por essas duas células aqui na parte da igualdade. Então, 35 igual a 35, 36 igual a 36. E aí ele traz também verdadeiro, porque nesse caso está satisfazendo essa segunda condição. Então é assim que funciona a função OU. Agora você vai aprender a função contar valores, tá? Contar valores. Vou deixar aqui. Vamos ver essa função então, ó. Igual, para começar com a função, conte, e aqui está ela, ó, conte valores. Tá? Calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. Tá bom? Então, essa função contar valores, ela realiza a contagem das células que contêm qualquer tipo de informação, incluindo valor de erro e texto vazio, tá? Vou mostrar também. Então, texto vazio é diferente de célula vazia. Então, a gente vai ver que se tiver uma fórmula que retorna uma cadeia vazia como resposta, a função conte valores vai contar esse valor, tá bom? Então, ela não conta células vazias. Então, vamos começar aqui, ó. Vou dar um tab para ativar a função e eu quero selecionar esse intervalo aqui, ó. E aí ele vai me dar a contagem de 11. Por que 11? Porque são as células que têm valores, essas daqui estão vazias, e aí ele conta mais essas daqui. Então preste atenção que na função está selecionado o intervalo inteiro, e como essas células estão vazias, ele não conta. Ó, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E ele está dando 11 aqui, tá bom? Então, o que significa? Ah, vamos ver primeiro aqui, contar não necessariamente precisa ser número, tá? Quando ele fala valor na célula, pode ser qualquer preenchimento na célula. Então, eu vou repetir essa função aqui, ó, vamos lá, igual conte.valores, tá aqui, dou o tab, e agora eu quero ver pelo nome do produto, ó, selecionei o intervalo nome do produto, e ele dá o mesmo valor de 11, porque aqui está em vazio. Então, mesmo sendo texto que está escrito em cada uma das células, ele está contando as células que existem valores, que estão preenchidas, tá bom? Agora vamos ver aquele caso de uma célula que retorna vazio. Então, como que pode ser uma célula que retorna vazio? Ó, aqui na função C, a gente tinha colocado, se for maior que 20, me retorna aprovado. Se for menor que 20, né, aqui é maior ou igual, mas se for menor que 20, me devolve reprovado. Agora, eu poderia falar para ele, me retorna vazio, tá? Vazio, veja, só tem as duas aspas e ele vai me retornar vazio. O que isso significa? Se eu esticar a função aqui, ó, onde estava reprovado, ele está retornando vazio. Às vezes é mais fácil de enxergar, tá? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Aqui está aprovado, aprovado, reprovado. Então quando você vai olhar quais são os reprovados, por ser texto, fica até confuso de ver. Então às vezes você pode preferir, vou dar um comando para frente aqui, ó, que ele retorne vazio, porque aí você sabe que onde está escrito está aprovado e as células em vazio já são as reprovadas, tá bom? Eu vou esticar essa, você pode ver que está com a fórmula aqui, ó, tá? Essa célula, ela está com a fórmula, ó. E aí eu vou copiar isso daqui para as demais. Então, os que estavam reprovados continuam retornando em vazio, e aqui essa célula que antes estava em vazio, agora ela também tem a fórmula, tá? E está em vazio. Então vamos fazer agora a fórmula, a função contar valores e pegar ali, ó, igual conte.valores, dou o tab e seleciono esse intervalo aqui. Pronto, você pode perceber que ele contou aquelas células que estavam em vazio, né, que a gente estava com elas em vazio aqui da planilha, mas a partir do momento que eu joguei a fórmula,
ela entra na contagem, porque ela está retornando vazio para mim, tá bom? Então a célula não está vazia, ela tem uma fórmula lá que está retornando um valor vazio. Então você tem que também tomar um pouco de cuidado com isso. Quando você tiver uma planilha que está banguela, né? Falando aqui um português mais claro, que é, eu estou com essas linhas em branco, às vezes você vai fazer uma função, vale a pena você fazer numa coluna diferente aqui para validar. Então, nesse caso, a gente tem aqui ó, a contagem que daria 11, então essas células estão em vazio, e na coluna da direita ela daria 13. E aí você compara, você fala, opa, tem uma diferença aqui, então tem alguma célula nesse intervalo que não está vazia, que está retornando vazio como resposta. Beleza? E agora, além da contar valores, que a gente conta as células que estão preenchidas, existe também a função contar vazio. Então você vai usar a função, vou anotar aqui, ó, contar vazio, vou pôr um negrito aqui também para ficar mais destacado, que é igual conte.vazio, contar vazio, tá? Tá aqui embaixo, ó, contar vazio. E aí você pode usar para contar o número de células vazias em um intervalo de célula. Então, assim como a contar valores, você vai usar contar vazio, só que para o oposto, né? Utilizando esse mesmo exemplo aqui. Então, vamos selecionar esse intervalo, ó, e a gente finaliza o comando com parênteses, dá o Enter e vê que ele só contou 2, tá? Só contou 2 células, que são essas duas em vazio. Então, essa mesma função, contar valores, conta as células que têm valor preenchido. A contar vazio vai contar aqui o oposto, vai contar só as células que estão em vazio. E aí vamos fazer a função contar vazio, contar.vazio, para o intervalo aqui da função C, que tem o retorno, né, de um valor vazio. E aí a gente vê que ela tem 9, né, o número, que é essa daqui, ó, 1, vou segurar o CTRL aqui, tá, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então você pode até ver aqui que a contagem é 9. E é isso que essa função contar vazio está contando nesse intervalo aqui que a gente selecionou. Agora você vai aprender a função contar número, tá? Então vamos lá, ó. Contar número. Vou colocar aqui em negrito para destacar também. E é o seguinte, ó, a função contar número, ela é mais uma função de contagem de Excel, tá? Ela permite realizar a contagem de quantidades de valores numéricos presentes numa determinada planilha, tá? No caso, a gente está usando essa daqui como exemplo, incluindo também fórmulas. Então, no exemplo, a gente vai usar essa função contar número aqui para saber quantos produtos tem na empresa. Então, vamos colocar aqui, ó, igual contar conte número, tá? Que é a função que a gente até viu antes. E vou selecionar esse intervalo aqui, ó. E pronto, ele deu 0. Por quê? Porque não tem nenhum número. Aqui eu só tenho nomes de produtos. Agora, se meus produtos fossem por código, 2, 3, você pode ver que ele começa a contar. Então, o que ele vai contar? Ele vai contar somente se tiver número na célula. Tá? E aqui está em vazio, obviamente, mas se você puser número, ele também conta. Então essa função contar número a gente tinha visto já na aula passada e eu quis reforçar para você saber também se você consegue utilizá-la na sua planilha de produtos, de controle de estoque, que seja. Então entenda a diferença, tá? Contar valores, tanto faz se é texto ou se é número. Contar número só vai contar se for número aqui. Então eu vou agora copiar isso aqui de volta para refazer a planilha e a gente vê que a função contar número ela está zerada aqui nesse caso. Agora que você já aprendeu as funções C e as funções de contagem, a gente vai para uma função que basicamente combina as funções de contagem com a função C, que é a função conte-C. Tá? Então a gente já vai fazer um exemplo aqui. Ó. A gente vai usar essa função, que é uma das funções estatísticas, para fazer a contagem do número de células que atendam a um critério, tá bom? Então aqui a gente vai contar, por exemplo, quantos produtos tem a cor azul. Então vamos utilizar essa função conte-C para contar quantos produtos azuis nós temos aqui, tá? Ou no caso, se você tem na empresa com um determinado critério. Aqui a gente vai usar o critério de cor, tá? Então, ó, igual conte.C
E aí está a descrição aqui, ó. Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponda a uma determinada condição. Então, vou dar o Tab para ativar, seleciono o intervalo que eu quero que ele faça a contagem. Então ele está vendo aqui, ó, intervalo, já está selecionado, ponto e vírgula, dou um espaço e o critério. Né? Então eu quero conte se for azul. Azul. E aí o que tiver com esse texto aqui, ele vai contar nesse intervalo. Então aqui deu 5 a contagem. Então vamos ver se está certo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? E aí você fala, eu quero contar quantos são... aqui vai precisar ajeitar, né? Porque eu baixei uma linha da fórmula ali. Mas quantos são vermelhos? Quantos produtos são vermelhos? Mudo aqui para vermelho. E aí ele me dá essa contagem, tá? Então, esse conte C, você vai utilizar o valor exato que você quer. Então, lembra que no contar valores se tem texto ou não tem, ele está contando. Contar número se tem número ou não tem, ele está contando. E agora, o conte C eu quero que você conte somente as células que têm algo escrito, então ele não vai contar essas vazias, e que seja exatamente igual esse texto aqui. Então eu quero que você conte somente o que for azul, ou eu quero que você conte somente o que for vermelho, tá bom? Então essa conte C, ela te dá um pouco mais de especificidade para o resultado que você deseja alcançar com essa função. E você acha que acabou aqui? Não, a gente tem mais um passo para ir além aqui da função conte C, que é a função conte CS, tá? Então aqui a gente está falando para contar se ele atender a um critério. A função conte CS, ela vai contar atendendo até a mais de um critério. Então você vai conseguir combinar critérios, ó. Conta o número de células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios. Então vamos lá. Igual conte.cs, tá aqui, ó. Ele fala, conta o número de células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios, tá? Então vou dar o Tab aqui e a gente vai ativar a função. Então ele fala, intervalo critério 1. O intervalo é esse aqui, o primeiro intervalo que eu quero. E o critério 1 eu quero que você conte o que for azul, ponto e vírgula, e agora ele fala, intervalo para o critério 2. O segundo critério é esse aqui, então a gente vai combinar critérios. Então eu quero que ele me dê só o que for azul e básico ao mesmo tempo. E aí eu dou o ponto e vírgula e eu seleciono agora, né, qual que é a resposta aqui para ele considerar. Então eu quero assim, ó, eu quero que você conta para mim o que tiver nesse intervalo aqui e for azul e que esteja nesse intervalo e seja básico. E aí eu fecho a função. E aí ele me deu a contagem de 3. Então vamos ver se ele acertou. Ó. Eu tenho aqui, ó, azul e básico. Tem esse daqui, vou segurar o Ctrl. Ó, esse azul e top não conta, azul e intermediário não conta, azul e básico conta, azul e básico conta. Então são 3, tá bom? Então, se a gente mudar o segundo critério, por exemplo, eu quero que você me dá o que é azul e top ao mesmo tempo. Veja que ele só traz um, que é essa única opção aqui. Então, o conte CS, ele vai combinar critérios, tá? Então, assim fica também mais fácil de você chegar numa determinada resposta. Então, você quer escolher só o que é amarelo e intermediário. Até eu escrevi, aqui faltou o T, tá? E intermediário. Aí você vem aqui na sua função e você edita intervalo. Eu quero o que é amarelo e o que é intermediário. Intermediário. Amarelo, errei o amarelo, amarelo, agora sim, amarelo e intermediário, tá? Então tem que tomar cuidado também, é bom verificar certinho a grafia aqui. Você viu que, por ser sistema, o que você imputar, ele vai te dar de resposta, né? Eu tinha comido a letra A do amarelo, ele retornou 0, e aí, obviamente, você já retorna na função e sabe que alguma coisa ali não tá certa, tá? Então, amarelo intermediário só tem um, né? O outro é amarelo top aqui,
e a gente não tem mais amarelos nessa lista. Beleza? Então, essas daqui foram as funções de contagem.